Olá, bom dia. Bom dia a todos e todas. Nós estamos dando início ao último dia do colóquio Habermas e Filosofia da Informação, e hoje a agenda é cheia na parte da manhã. Nós temos 5 comunicados. Manda nudes, o documento e suas implicações, uso de tecnologias digitais de vigilância na pandemia da Covid-19, críticas e possibilidades democráticas, infodemia em tempos de pandemia, validade da informação na visão habermasiana, o anacronismo como resposta alienada, informacionalismo como fator de enredamento social digital. E razão trincada, verdade rasgada, diásporas da esfera pública em tempos de redes digitais e fake news. Então, vamos começar pelo Manda Nudes, o documento e suas implicações, apresentação do ex-Pepe Sanches Neto, da Universidade Federal Fluminense. Manda aí. Olá, bom dia a todas, a todos e a todos. Tem a minha telinha aí, o PowerPoint. Eu vou dividir com vocês. Antes de mais nada, eu acho importante agradecer a organização pelo evento. Né? Para mim e para todo mundo, eu acho que é muito difícil essa transição para o ambiente digital. Agora mesmo eu estou falando para uma tela, né? Isso é certamente muito estranho. Acho que para todos é uma questão de adaptação. E eu acho que no meio disso a gente ter um evento tão rico como tem sido esse evento é realmente digno de que a gente, né, parabenize. Eu acho que antes de mais nada é importante dizer que eu sou bacharel em biblioteconomia. Eu sou um bibliotecário que fui encontrando muitas barreiras de plano conceitual para efetivação do meu trabalho. E nesse sentido eu fui abraçando e tentando questionar essas questões à luz da filosofia e da sociologia, mas embora eventualmente possa parecer aqui uma crítica filosófica, é claro que o meu objetivo não é criticar filosoficamente ou sociologicamente alguns conceitos, e talvez principalmente o que eu queira aqui é compartilhar com os meus pares como essas questões, né, se enquadram na minha lente de observação. Esse trabalho que eu vou apresentar está ancorado em 2 projetos que se iniciaram como autônomos, mas que eventualmente se tocam, como nesse caso que eu vou apresentar hoje. Um deles é um estudo sobre a documentalidade dos corpos, ou como o documento tem sido utilizado como uma forma de desumanização de determinados grupos de pessoas, e um outro é uma investigação da hipótese de que o documento é a unidade central dentro de uma discussão dos impactos da internet na vida dos sujeitos cotidianos. Essa dinâmica de apresentação online ainda é muito difícil para mim, como vocês vão ver, essas questões elas se relacionam de forma teórica e prática, por isso não era fácil botar somente uma apresentação teórica ou somente uma apresentação prática. Então eu preferi vou fazer aqui um sobrevoo, né, sobre essas 2 questões, o que, claro, tem algumas limitações, algumas coisas vão ficar um pouco en passant, né, mas é uma das escolhas. Antes de mais nada, também eu preciso dizer que isso aqui que eu estou apresentando é quiçá um ensaio. Antes de mais nada, é um argumento, e sendo esse um argumento, eu lanço exatamente para que seja contestado, para que critiquem, para que me exponham as fraquezas. É muito menos o meu objetivo aqui convencer vocês, e muito mais receber as críticas sobre a proposta da abordagem. A proposta desse trabalho é polêmica e vem de encontro a um tipo discursivo que parece ter ganhado centralidade nos dias de hoje, sobre a ideia de que a informação é a questão que define os novos tempos. Termos que evocam uma grandiosidade como no nosso tempo, como sociedade da informação, era da informação, ou mesmo afirmações grandiosas como há mais informação na capa do jornal do que um cidadão da Idade Média tinha acesso em toda a sua vida, saíram de uma ideia entusiasta e futurista para ganhar as arenas públicas, e dentre elas, como discurso, dentre elas a científica, como discurso dominante. Essa redefinição de agenda, que parece ter colocado a informação como um elemento central à compreensão da nossa sociedade, possui de alguma forma uma relação muito profunda com a quantidade de coisas que a ideia de informação parece abarcar. A fluidez através da qual reconhecemos genericamente o conceito de informação é um dos motivos propulsores não só do seu aparecimento, como Matelar coloca no livro sobre o surgimento da ideia de sociedade da informação, como parece constituir a flácida moldura que carrega a sua perpetração, como a gente pode ver, por exemplo, nos estudos de Webster sobre os usos da ideia de sociedade da informação. Nesse estudo do Webster, é interessante dizer, ele verificou que a ideia de sociedade da informação, na moldura dura das enunciações, estava ancorada em tantos pressupostos que queria dizer um pouco mais do que nada. Existiam pessoas que entendiam que essa era uma era de revolução social, apontando para um suposto fim das desigualdades, enquanto outros apontavam para um efeito, e esse sim nos parece muito mais visível, do aumento do uso e intromissão
da propaganda e captação de dados pessoais em nossa sociedade. Esse é um texto de 94. Essa abordagem de informação parece apoiar o nosso argumento de que a ideia de informação por ela mesma ainda é muito fluida e pouco codificada, não só nas arenas sociais amplas, como em realidades específicas, como nos discursos acadêmicos. Por outro lado, e para não parecer que eu estou aqui sendo injusto ou negando que a ideia de informação seja algo a ser perseguido, eu tendo a observar as formas de perseguição desse fenômeno, informação, a partir da criação de determinados modelos. Modelos esses que parecem chegar sempre a algum lugar de firmeza, como se fosse um ar preso dentro de uma sacola de mercado. Quando fazemos isso, quando nós prendemos o ar na sacola no mercado, ele ainda permanece invisível, mas dessa forma nós conseguimos atribuir a ele, mesmo quando não há um vendaval ou um furacão, alguma pressão e o seu peso, né, entre aspas, pode também ser sentido de alguma forma. É claro que podemos falar de instrumentos mais sofisticados para a medição do ar, ou dessas coisas invisíveis que nos atravessam a todo momento. Poderíamos falar dos anemômetros ou dos modernos analisadores de CO2 no ambiente. Mas, no fim das contas, essas coisas invisíveis sempre precisam de instrumentos para serem visualizados, medidos, etc. Esses instrumentos, por vezes, é um anemômetro, outras vezes é uma sacola de mercado. Não nos cabe aqui uma análise técnica disso. Mas o ar se parece com o fenômeno da informação, né? Na medida que as estratégias de captá-lo nos fazem ver os dados em um instrumento, né? E é através desses dados que nós conhecemos aquilo que para nós é invisível. Eu falei do ar, mas poderia falar da taxa de açúcar no sangue, ou para entrar no discurso contemporâneo, sobre o vírus ou sobre a temperatura em um corpo que eu não posso tocar. Nesse sentido, de minha perspectiva, podemos falar que as formas de lidar com a informação tensionam sobre modelos, né? Essa palavra é importante que fique grifada. Modelos de observação. Somente para dar alguns exemplos disso. Nós podemos falar da ideia de regime, que vem em Gonzalez de Gomes em Bezerra, que em minha leitura expressam de forma explícita a ideia de que se trata de uma proposta de modelo. Nós podemos falar do sujeito informacional, como nós podemos inferir, por exemplo, nos trabalhos como o de Márcia Luiza. Aqui, o aspecto de modelo ele fica menos definido, mas ainda assim a questão fica centrada na criação de uma perspectiva de sujeito que se dá a partir dos paradigmas informacionais. Eu digo esses exemplos somente para citar alguns casos em que podemos ver formas de administrar essa falta de densidade que parece ser evocada na ideia de informação. Bom, voltando à questão. Eu acredito que eu tenha rapidamente rascunhado isso, mas é importante dizer que o que aqui defendo é a ideia de que o documento deve permanecer como central à compreensão dos fenômenos a serem observados no atual contexto digital. Ainda mais precisamente, eu quero dizer que a ideia de documento é a forma de melhor entendermos os problemas derivados desse contexto do que a ideia de informação, e como exemplo disso eu vou tratar aqui a questão dos nudes e a relação deles com as plataformas digitais. Eu acho que é importante fazer aqui um mapeamento teórico, mas eu não vou me alongar nele porque tem dois textos que acho que são de grande circulação. Um deles é o do Buckland, né, que o Buckland fala o informação como coisa, em que ele diz que a exploração do termo informação ela apresenta dificuldades conceituais, né, colaborando com o que eu falei anteriormente. E o outro é um artigo do Froman, de 2012, é o Prolegômenos, né, em que o autor indica dois caminhos à discussão da informação no contemporâneo. Especialmente o segundo ponto, né, o segundo caminho que ele aponta é importante, pois o autor identifica uma condição análoga entre informação e significado, e com isso ele retoma a discussão do Wittgenstein com Santo Agostinho. Nesse percurso, o autor afirma que nem significado e nem informação são espécies teóricas. Do mesmo modo, não existe nenhuma resposta sólida às questões do que é significado e o que é informação. Por fim, eu acho importante dizer que o trabalho do Buckland, que é um documento de 97, parece ter intensificado a discussão sobre o assunto. Mas aqui nos interessa especialmente uma virada que o professor Day apontou em um trabalho recente sobre a obra de Buckland e de Froman, em que os autores indicam que devemos nos voltar menos para uma discussão conceitual sobre o documento e sua representação e mais para os seus efeitos, que seria a documentalidade. Na parte conceitual, as coisas se embaralham um pouco, pois vão existir divergências na ideia do que constitui um documento no ambiente virtual. Como eu disse, o meu objetivo aqui é entender os efeitos do documento e por isso não me deterei aqui nessa questão. Para efeitos desse trabalho e desse argumento, eu me baseei na ideia de que o suporte, no contexto digital, são as condições de exibição e, por isso, as plataformas de exibição e ou compartilhamento. Né? Então, assim, só para ilustrar,
eu tirei o foco da ideia de discussão teórica sobre o que é um documento, e eu me baseei mais numa discussão sobre como essas coisas lidam no suporte, para que numa segunda fase eu pudesse me pegar nisso. Aí, é claro que eu não posso botar um nude, né, pelo horário de apresentação desse trabalho, mas eu botei isso aí como uma forma simbólica. Se eu conseguir apontar efetivamente o meu ponto, eu gostaria de agora discutir rapidamente como eles podem ser explicados com a questão do nude. Né? Na verdade, esse ponto começou como uma brincadeira. Sempre que alguém me dizia que a única função do documento era informar, eu replicava dizendo que entre eu informar que alguém tem um órgão sexual, né, e eu expor uma nude dessa pessoa em uma rede social, como o Facebook, é uma grande diferença. E se alguém aqui não sabe, nude é exatamente isso que sugere, né? Uma foto íntima de alguma ou de algumas pessoas, eventualmente do corpo todo, eventualmente somente do pênis, da vagina ou dos peitos. Há quem os categorize entre nudes e seminudes, quando não há exposição frontal. Do ponto de vista da produção de documentos, há alguns pontos aqui interessantes e que auxiliam a discussão sobre a função do enquadramento, da perspectiva e etc., enquanto desdobramento da ideia de documento como resto, que eu tenho trabalhado. Isso implica uma ampla gama de questões, que vão do orçamento para comprar uma câmera, até as possibilidades de execução de uma foto, se existe alguém que possa tirá-la, se possui material de apoio, etc. Tudo isso parece interessante quando pensamos sobre a questão do documento, da autorrepresentação documental exigida pela internet. Não se tratam só de informações sobre mim, mas a expectativa de criar um ângulo que me favoreça, tanto no que se refere às imagens visuais, como um nude, quanto podemos extrapolar isso ao uso dos hashtags, das formas de exclusão de outras formas de pensamento e etc. Isso tudo, como vocês podem supor, relaciona-se às formações de bolhas e tem múltiplas formas de apropriação pelas plataformas, pelo mercado e etc. Mas a questão principal aqui não é essa. Quando pensamos no nude, em um primeiro momento, temos a ideia de que é uma relação de intimidade, que acontece somente entre o sujeito A e os sujeitos B, né, a quem A decide enviar suas fotos. O problema é que nada impede, em termos físicos, que B distribua essas fotos para pessoas não autorizadas. Abrimos aqui um primeiro desdobramento, efetivamente documental da situação, e que se refere à característica de produtividade, atribuída por alguns autores ao documento. A Brie, ela dividiu os documentos em primários e secundários, sendo secundários reflexo da produção de documentos primários, né? E geralmente produtividade se atribui a isso. Aqui, né, a ideia de produtividade ganha uma nova conotação. A partir do momento que os nudes começam a ser formas de ameaçar, humilhar ou constranger alguém, começam a ser produzidos documentos, por exemplo, leis, que entendem esses procedimentos como passíveis à punição. Além disso, também é importante nós vermos quando um tipo de documento, né, como uma forma de uso de documento, obriga com que os aplicativos dessas plataformas, lembrando que eu estou trabalhando eles com a ideia de suporte, se veem na obrigação de criar mecanismos para que haja uma inviabilidade física de cópia de imagens. Né? E aqui nós temos o principal ponto sobre a questão. A atual infraestrutura técnico-documental cria novas formas de comunicação que se baseiam no princípio da replicabilidade documental. Quando pensamos na replicabilidade dos nudes e em todos os constrangimentos que disso poderia derivar, fica fácil que criamos uma culpa automática no sujeito B anterior. Né? Se lembra que os Bs são os que receberam os nudes, que consideremos criminoso, culpado, etc. O que seria ter uma posição confortável de fácil resolução, mas a realidade não é linear e na internet isso, é claro, não seria diferente. Né? Primeiramente, a atual configuração dos aplicativos de internet mascara a autoridade, e aí esse é um dos termos importantes que eu não vou poder trabalhar, mas eu queria que vocês grifassem, sobre a produção de documentos. Quando nós recebemos fotos de uma pessoa nua, né, com um gorro de Papai Noel e a mensagem Feliz Natal, e nós mandamos isso para os nossos amigos, a gente em nenhum momento está pensando na ideia de que aquilo ali se refere a uma foto pessoal. Né? Ou muito menos a gente acha que está cometendo um crime. Porque, de forma objetiva, existe uma diferença entre compartilhar uma foto produzida para ser privada e uma foto produzida para ser pública. E essa dimensão público e privada é outra coisa que eu acho que é importante, né, que eu não vou poder detalhar, mas eu acho que eu vou frisando assim. Isso é dificilmente compreendido dentro da atual dinâmica de compartilhamento de documento. Não que eu acredite que isso, de fato, alterasse essa relação com os objetos, mas, enfim, isso se dá hoje como uma realidade. É claro que muitas dessas fotos elas são produzidas por pessoas que estão conscientes da reprodução desse conteúdo e o fazem por algum propósito, seja
enfim, qualquer que seja que vocês conseguirem pensar, mas, né, sempre existiram pessoas que posaram nuas, etc, etc. Existem campanhas que se baseiam nisso. E a questão se amplia. Os atuais stickers do WhatsApp, que é o que eu tentei copiar com essa imagem resumida, quadradinha, né, que nos permitem compartilhar pequenas imagens como formas de reação em conversas privadas e públicas, como em grupos. Azê, 2 minutos, por favor. Tá bom, obrigado. Redimensiona e amplia ainda mais as questões da ordem da prática que envolvem todas essas questões. Para piorar, mas aqui nós não nos demoraremos. No atual contexto dos memes, determinadas coisas modificam as suas possibilidades de existência e podem mudar completamente o significado e a relação. E aí é mais uma coisa que eu queria que vocês grifassem, né? Essa relação que há entre o receptor e a imagem, né? Outro dia eu recebi uma imagem de uma mulher cheirando os testículos de um homem e estava dizendo assim embaixo, isso não cheira bem. Eu tenho certeza que a pessoa que me compartilhou isso não me compartilhou por uma questão sexual, né? Isso era um meme, isso era uma brincadeira, mas que não deixa de expor a figura de uma pessoa. A verdade é que com a atual disposição da infraestrutura de interação virtual, alguns conceitos como de autoridade, materialidade, produtividade e, sobretudo, a questão da replicabilidade se apresentam como problemas centrais à discussão dos problemas e desafios das plataformas, e, em alguma medida, como um problema da própria internet. É importante dizer que, mesmo diante do argumento de que nossos problemas são eminentemente documentais, existem particularidades que criam problemas específicos, né, como o caso da nudez e direito à privacidade, no caso dos nudes. Poderíamos também falar de outras coisas, outras ordens de documentos. Né? Nesse contexto da pandemia, por exemplo, quantos não são os áudios de supostos donos de hospitais dando receitas mirabolantes para curar a Covid e nós não recebemos? Pois bem, essa replicabilidade dos áudios é também um grave problema, pois, pelo que parece, há uma grande parcela da população que acredita fielmente nesses conteúdos recebidos de amigos pelo WhatsApp. Desculpe, Eise, te dar um toque, mas você já está com 17, quase 18 minutos. São 15. Tá bom, perdão. Então é isso, na verdade, né? Eu só vou agradecer, muito obrigado, gente. Desculpa ter passado o tempo. Bom, vamos seguir então para o segundo comunicado, que é o uso de tecnologias digitais de vigilância na pandemia da Covid-19, críticas e possibilidades democráticas. É Elisângela, né, dos Santos Faustino Roder, que vai apresentar. Obrigada, Elisângela. Obrigada, boa tarde, bom dia a todos, né, para mim, boa tarde. Esse trabalho resulta de uma parceria entre eu, a Flávia, Ellen e o professor Clóvis. A emergência em controlar a disseminação do vírus SARS-CoV-2 traz à tona as discussões que estavam ocultas mediante outros assuntos. O uso das tecnologias digitais é uma das características da sociedade contemporânea e que potencializam o debate na medida em que essas expandem a infraestrutura e a eficiência nas técnicas de observação e controle. A vigilância representa o deslocamento de uma temática que está ligada à privacidade e os direitos individuais em direção ao comum, como estratégia de proteção e vinculada à coletividade. Antes do seu uso reflexivo, né, sobre a questão das vigilâncias, tecnologias de vigilâncias digitais, é importante entender o que é tecnologia digital. Se partir do senso comum, a tecnologia digital pode ser vista como um conjunto de aparatos que estão ligados à internet, atribuindo a ela, inclusive, aquilo que não é digital. No entanto, o que se pretende aqui é partir não do senso comum, mas de um conceito científico sobre a definição do que é tecnologia digital, pois trata-se de um conjunto de tecnologias que permitem a transformação de qualquer linguagem ou dados entre números, isto é, zeros e um, cito Ribeiro. Todas as tecnologias digitais resumem-se a uma combinação infinita de 0 e 1, e transforma linguagem, imagens, dados, além de circuitos eletrônicos em digital, que nos é entregue através de telas de computador, smartphones, tablets e smart TVs.
A tecnologia digital surgiram no século XX, entre os finais dos anos 50 e 70, e se consolidam com computadores pessoais e através do matemático Claude Shannon, que desenvolveu a teoria da digitalização, que buscava achar o limite no processamento de sinais e a compreensão de dados, gerando a possibilidade de arquivar e copiar diversas vezes tudo que tivesse um arquivo original. Com isso, se inaugurou a revolução digital, que nos direcionou para a era da informação, que, por sua vez, se consolidou com a internet. Diante dessa percepção que os grandes conglomerados de tecnologia e comunicação, além do Estado, percebem que o indivíduo é um grande produtor de conteúdo, gerador de dados de grande valia. Em alguma medida, tais conteúdos devem ser observados com maior atenção e dedicação no tratamento dessas informações, e aqui nasce a vigilância. É imprescindível afirmar que a vigilância ganhou um forte aliado com as tecnologias digitais e aprimorou-se com a internet. O ato de vigiar e toda a estrutura necessária para o seu desempenho, ao ter o caráter digital agregado, ganha uma linguagem e, num segundo momento, transita por tecnologias que atribuem elementos fundamentais, como a portabilidade, o fácil acesso, cruzamento com outras fontes informacionais, recortes e manipulações. À medida que os avanços tecnológicos aumentavam de forma exponencial, aumentava a vigilância, tal como o panótipo de Foucault. Quanto mais conectada a sociedade, maior a capacidade de vigilância exercida, seja pelo Estado, seja pelas grandes corporações. A vigilância como instrumento estratégico, tanto individual como coletivo, não é algo novo. O que justifica a reflexão sobre essa temática são as novas configurações contemporâneas que alteram a percepção que se tem sobre ela, assim como os elementos inovadores a ela atribuídos. No entanto, para avançarmos, é importante compreender a evolução do significado de vigilância associada às tecnologias digitais. David Lyon descreve como precisão tal desdobramento. Ele aponta que na década de 90, o foco da vigilância era do Estado, através de policiamento de ruas, bairros, controles de infrações, e, por outro lado, nos locais de trabalho, como controle do horário de entrada e saída, controle das atividades, da produção de trabalho. Era a vigilância a serviço do controle social. Já na década de 90, o termo de sociedade da vigilância tornou-se mais usual para indicar as formas que antes pareciam estar restritas às atividades de governo, relativas ao policiamento e ao trabalho, incorporada à vida cotidiana, que, em decorrência de novas tecnologias, impactaram os rumos das formas existentes de vigilância, como acesso e uso de câmeras públicas de vídeo, como, por exemplo, minimizando a importância da vigilância por parte do Estado. Os estudos sobre vigilância no contexto contemporâneo, de práticas tais como monitoramento, rastreamento e identificação, devem levar em conta que, para muitas pessoas, o espectro de Big Brother ainda é o que alimenta a imaginação sobre a vigilância em massa. No entanto, há outras questões tecnológicas que se adaptam às novas situações, não exaurindo as possibilidades de observação. Parece haver pouca compreensão pública sobre como a vigilância é praticada nos dias de hoje. Crítica do uso das tecnologias digitais na vigilância da pandemia do Covid-19. A pandemia provocou um movimento transversal nas estruturas globais, provocando rearranjos para o entendimento e combate à situação pandêmica como fonte de novas possibilidades em diferentes esferas da sociedade. A gigante China é vista como o primeiro epicentro dessa doença, e também quem apresentou ao mundo a vigilância ligada a outros aparatos e a partir de outros princípios de utilidade. Ela se mostra extremamente técnica, ágil, asséptica e eficaz. Droners, ao encontrarem cidadãos que deveriam estar em suas residências isolados, lembra-os da situação pandêmica e orienta-os a voltarem para suas residências. A autoridade de alguns estados asiáticos está respaldada numa grande presença, uma grande força do Estado, capaz de promover esse sentimento de proteção em troca da obediência, o que neste momento de insegurança, fala o filósofo Han, atingiu inclusive vários cidadãos chineses que, ao se encontrarem fora de seu país, solicitaram a repatriação por se sentirem desolados fora do alcance desta mão.
No caso dos europeus, as políticas de vigilância como uma estratégia de combate à pandemia encontraram resistência. O governo alemão e francês, por exemplo, investiram em apps para o rastreamento das pessoas para que pudessem orientá-las sobre locais, situações que tinham forte potencial de contaminação, mas não encontrou aceitação completa. Segundo Karp, os alemães acreditaram mais nessa medida de segurança ao ter 20 milhões de downloads que os franceses, que foram só 2 milhões, que desafiando-os a fazerem um novo aplicativo e a reconstruir os seus argumentos em prol do mesmo. Os principais entraves para a aceitação dessa tecnologia esbarram na segurança de dados privados, no desconhecimento de onde esses serão utilizados e na discussão sobre o direito de ir e vir, considerando que a vigilância é permanente, pois os smartphones, como no caso da França e da Alemanha, são basicamente extensões dos corpos, né, onde são usados, né, foram usados como meio de vigilância. O conjunto de verdades que sustentam a ideia estratégica governamental de combate à pandemia, onde há um agente que protege sujeitos que são protegidos, é ao mesmo tempo um regime de verdades que pode ser comparado ao que Foucault disse estarem ligados a regimes políticos, jurídicos, penais, entre outros, que constroem e sustentam estruturas de poder. Cito Avelino, enfim, um regime governamental estabelece necessariamente um regime de verdade sobre súditos, cidadãos, os sujeitos de governo, seus direitos e suas obrigações. Fecho citação. Este regime de verdade, que atribui a vigilância digital como estratégia nacional de combate, parece ter melhor aceitação no contexto asiático e nos países ocidentais, nessa comparação que a gente fez. Dentro deste processo de construção de regimes de verdades, que a crítica tem papel importante, pois as estruturas capazes de gerar estas verdades e atribuir um status de regime são mantidas por instâncias socialmente aceitas e retroalimentam a condição de aceitação, ou obediência, nas palavras de Foucault, ao mesmo tempo que sustentam na premissa que caracteriza o pensamento político do final do século XVII, ao afirmar que o consentimento dos governados deve ser a fonte originária e o único fundamento de poder político legítimo, citação do Avelino. As possibilidades democráticas do uso da técnica. Se propor a refletir a técnica dentro da democracia é dizer que existe uma intenção em pensá-la dentro de estruturas de uma estrutura particular de fazer política, dentro de um acordo social de convivência, que é o que se pretende a democracia. A democracia é uma possibilidade de organização onde os membros envolvidos estão constantemente sendo chamados a decidir quais são os próximos passos para o enfrentamento das situações de opressão ou mesmo forma de desestabilizá-las. É algo que está em movimento contínuo e que, segundo Augusto de Franco, 2020, democracia não é adotar um modelo de regime político, e sim permitir que o processo de democratização ou de desconstituição da autocracia continue fluindo. Quando esse fluxo é bloqueado, não estamos mais numa democracia. Fecho a citação de Augusto de Franco. As críticas filosóficas sobre as técnicas vão de um extremo a outro, envolve um pessimismo quase apocalíptico a um otimismo renovador de todas as estruturas do mundo da vida, o que caracteriza a dimensão das possibilidades de abordagem. Lorenzo Vilches aponta que, conscientemente, com a internet se abre uma etapa de exercício de democracia participativa, de tecnologias interativas, graças à consciência de uma maior demanda e participação dos cidadãos na coisa pública e nas decisões que lhes concernem como sujeitos sociais. Fecho aspas. Habermas, ao pensar a democracia deliberativa, segundo Lobenau, pensa ela nos seus procedimentos, nessas características contínuas de movimento que constitui a democracia. Por este viés, a temática que envolve o uso das tecnologias de vigilância digital podem ser pensadas na sua diversidade dentro das características procedimentais da democracia deliberativa. No processo de condução para as deliberações propriamente ditas, Habermas fala das diferentes esferas onde esses procedimentos podem ser utilizados e, por viés comunicativo, convergir forças periféricas que dão forma a manifestações de vontades e que são conduzidas para o centro, onde as deliberações alcançam o mundo da vida de uma forma racionalizada. Os procedimentos são estes caminhos que, ao mesmo tempo que ligam e interconectam pontos, trazem na sua estrutura o mecanismo de legitimação daquilo que vinculam. A técnica sendo pensada como um dispositivo que é posterior às necessidades,
pois está na condição de saberes, como no pensamento grego, segundo Loparik, ela está condenada a uma efetividade perecível, considerando que a fonte de necessidade é infinda na produção e na sua variabilidade. O pensamento crítico sobre a técnica, para além dos ambientes acadêmicos, ao encontrarem as instâncias apontadas por Habermas como ambientes de construção de opiniões e vontades, onde os cidadãos, em processos dialógicos, debatem sobre suas necessidades e os saberes capazes de contorná-las, convergem neste mesmo ato, as premissas de um cidadão que vivencia a democracia e torna-se ciente das variáveis que compõem os regimes de verdade que constituirão as diretrizes de suas vidas em sociedade, ou seja, as deliberações propriamente ditas. Considerações finais. O uso das tecnologias digitais ligadas à internet pela sociedade inaugurou um período de maior participação civil, ainda que estivessem presentes as manipulações informacionais. Pode-se perceber uma maior visibilidade do indivíduo nas discussões que anteriormente se diluíam na massa e que, para serem notados, precisava se mobilizar através de manifestações públicas. Na era da informação, o uso das tecnologias digitais e da internet abriu espaço para a comunicação coletiva, que Vilches, 2003, define como aquela que tem a ver com a interação permitida pelas tecnologias, com a circulação horizontal da informação e com as práticas comunicativas, e reconhece que todos os usuários têm direito e capacidade para produzir e arquivar, usar e transferir informações. Fecho citação. A condição emergencial que a pandemia nos trouxe pode ser vista como uma variável nova que nos convoca a recompor mecanismos capazes de pôr em comunicação diferentes estruturas ao mesmo tempo. Por isso, a importância em aceitar que a complexidade não está na variável, mas sim na estrutura onde esta variável é inserida. A proposta da democracia deliberativa de Habermas encontra sentido, principalmente, nesta questão da técnica, considerando que as principais críticas a ela atribuída vêm do intercruzamento entre ciência e interesses privados, coletivos e corporativos. Os procedimentos propostos para as deliberações são capazes de revitalizar aquilo que os principais pensadores críticos da técnica dizem ser primordial para um posicionamento ativo diante desta temática, que é o pensar. O fomento de ambientes capazes de convergir vozes da periferia ao centro, por meio de procedimentos legítimos, além de sabatinar a ideia de utilidade e instrumentalidade da técnica, ela torna os indivíduos partícipes do processo de deliberação, ao mesmo tempo que tem-se as condições necessárias para perceber a extensão destas deliberações. É isso. Muito obrigada. Oi, Elisângela, valeu, obrigada. E agora seria o Gerson. O Gerson pediu para entrar mais tarde. Então, acho que nós podemos seguir adiante e depois, quando ele entrar, ele aguarda um pouquinho e fala. Tudo bem? Elizabeth Hartmann, pode ser agora? Abri o microfone. Bom dia a todos, então. Eu gostaria de apresentar, eu sou Elizabeth Hartmann, da Fiocruz, e essa pesquisa foi feita em conjunto com N. Luz Heredia, ela é do Ministério da Saúde da Venezuela e faz um pós-doutoramento aqui, e o tema é infodemia em tempos de pandemia, e é uma discussão sobre a validade da informação do ponto de vista habermasiano. E essas falas anteriores, especialmente essa última da Elisângela, que já trouxe o conceito de democracia e de esfera pública, já ajuda muito para pensar o contexto e a metodologia desse estudo. Eu que estou aqui, não, eu estou sem... Para mudar o slide, eu estou sem...
Desculpe. Alguém tá colocando, né? Pode passar adiante? Eu não tenho o controle do slide aqui, professora. A senhora que tem que Bom, então. Ai, meu Deus. É que como você. Ele está aberto aqui. Deixa eu ver. Desculpe. Tá aí? Vocês estão vendo? Sim, tá em tela. O que é infodemia? É isso? Isso. Então. As imagens da direita. Não, é porque eu perdi a minha imagem. Então, tá. O tema, então, como também teve uma definição do conceito de informação no início, também é bom para esse trabalho. Na realidade, a gente pensa a informação como interpretação, né, do ponto de vista habermasiano. Ela não é dados puros e ela é construída, ela é interpretada, ela é divulgada por sujeitos, né? A infodemia se refere a um termo usado pela OMS, foi esse conceito que eu trouxe aqui, que coloca que há um grande volume nas informações associadas a um assunto específico, no caso aqui é a pandemia, né? E rumores e desinformação por esse excesso e também pela questão pela facilidade de se replicar informações não necessariamente validadas. Eu estou dizendo esse termo porque do ponto de vista de Habermas, eu não trabalho com a validação só a partir do ponto de vista do mundo objetivo, que seria a verdade científica, a verdade e falsidade. Validação mais ampla, né? Essa é a metodologia do trabalho, né? O que agora? Tá. Então, essa infodemia, ela tem a ver com o termo também desinformação, que é uma informação falsa ou imprecisa, cuja intenção deliberada é enganar. No contexto dessa pandemia, pode afetar profundamente todos os aspectos da vida, inclusive prejudicar a saúde humana e levar à morte. Né? É o caso da cloroquina, né, que está sendo passada como um remédio que ajuda a prevenir, inclusive, mas pode produzir efeitos colaterais que podem levar à morte. Então, não é também uma questão simples, é uma questão ligada à vida e por isso é muito séria e a gente tem que enfrentá-la. E a proposta desse trabalho, então, foi pensar, eu estou com um resumo aqui, né? Pensar a partir de discursos produzidos e que são diferentes, né, ao longo dessa pandemia, por diferentes atores. E, ao fim, aqui eu vou mostrar apenas alguns exemplos, né, o Boris Johnson, a ministra da Neozelândia, por exemplo, e o Pinheiras, do Chile, né, a situação brasileira todos sabem, né. Então, como a infodemia pode prejudicar ainda mais uma questão que é grave, que é de saúde, e que tem um impacto bem objetivo, um vírus, né, e a perda de vidas, o adoecimento. Então, a gente está trabalhando aqui com os conceitos habermasianos para ver como enfrentar essa situação de desinformação. Esse foi o objetivo do trabalho. Já foi dito aqui, e né, isso ajuda eu correr mais, né, aqui tem um número, né, de quantos milhões de vídeos foram carregados, né, no YouTube, a busca de informação, mais em alguns países, menos em outros, depende também da inclusão digital, né, das pessoas. Então, as pessoas, além de serem vigiadas ou controladas no sentido de Foucault, elas também buscam informação, e querem saber, elas buscam e essa busca se intensificou muito. Estou correndo porque o tempo é pequeno, né? Então, as pessoas procuram evidências sobre intervenções eficazes, intervenções sociais, o que funciona na resposta à pandemia, atualizações epidemiológicas, comunicações gerais, dados sobre as mortes confirmadas e, bom, está aqui a figura, né? Vocês estão vendo.
as pessoas, então, buscam essas informações e estão encontrando, muitas vezes, falsas informações. E aí a questão, né, que se coloca nesse estudo é como enfrentar, né, essa infodemia, né, que é um termo novo, né, mostrando o quão mal e perigoso é esse ciclo de desinformação que se expande o tempo todo, né, se acelera e se multiplica, né. Bom, aí entra a abordagem habermasiana. Então, apesar dos desafios adicionais da modernidade atual, né, que a gente já tem, né, a própria internet é um elemento aí, né, traz a necessidade até de um redimensionamento e talvez uma releitura do conceito de esfera pública, quer dizer, trazer a esfera pública para esse cenário, né? Mas a nossa defesa é que, mesmo em tempos de crise, a abordagem de Habermas apresenta potencialidades, especialmente na crítica a pós-verdades, aquelas verdades inquestionáveis que hoje as pessoas, né, se apegam muito, né, por diversos motivos, né, e a desinformação. Não está indo, peraí. Agora sim. Então, aqui eu só vou apontar algumas questões da perspectiva habermasiana. O conceito de esfera pública já ficou bem claro com a intervenção da Elisângela, foi ótimo. Aqui eu quero relembrar uma questão importante, que é a dialética entre o mundo da vida e o sistema. A força do sistema, que é poder e dinheiro, né? Muito bem diagnosticado por Foucault também, mas que em Habermas tem uma dialética com o mundo da vida, que é regido pela solidariedade. Tá? Habermas não é um autor ingênuo, que não reconheça a força do sistema, isso é bom, né? Eu, quando comecei a estudar Habermas, eu gostei muito disso, eu acho que a gente tem que ter uma visão bem crítica, né? O cenário hoje não está para otimismos, né? O início da pandemia, muitos acharam até que essa situação ia favorecer a solidariedade, porque o vírus pega todos, e a defesa, né, de sistemas nacionais, o que está ocorrendo em algumas situações, em alguns países, né, Inglaterra, por exemplo, que voltou a revalorizar o seu sistema nacional, já estou indo lá para o fim, né, mas não necessariamente, né, apareceu com muita força os interesses econômicos, né, em torno da indústria de medicamentos, de vacinas e tal, e as desigualdades continuam e, pior, se aprofundam, né? Especialmente entre ricos e pobres, diferentes categorias profissionais, né? A superexposição dos profissionais de saúde que estão ali longe da família, expostos a uma carga viral alta, né? Mulheres com mães, negros, enfim, e grupos que não puderam fazer home office, apesar do home office recarregar também certas categorias. Então, é uma situação complicada, não para otimismos, mas Habermas, apesar de tudo, né, aponta algumas perspectivas, né? Continuando até, quer dizer, fazendo um link com o que a Elisângela estava falando, né? O conceito de razão em Habermas, ele tem um potencial de crítica positivo, a partir de critérios mais amplos de validação, né? Diferente do positivismo, que valida apenas questões mais objetivas, né? Então, lembrando que a sua teoria de ação comunicativa evolui para uma guinada linguística e se ancora nessas premissas de inteligibilidade, clareza, pretensão de verdade, que só se relaciona ao mundo objetivo. Em português a gente tem que chamar essa atenção, porque tem verdade, falsidade e verdade, mentira, né? Diferente de outras línguas, por exemplo, que verdade é uma palavra, enfim, né, relacionado ao mundo objetivo e para o mundo moral, normativo, é diferente. A pretensão de correção, o que é legítimo, correto, né, e na questão
de receber e se contrapor a determinadas informações e assumir comportamentos, né? Essa é uma questão importante, a legitimidade e a pretensão de sinceridade. Tudo isso a gente usou no esquema de avaliar os discursos que a gente traz aqui, tá? Outra coisa que eu quero chamar a atenção, esse slide está aqui mais por isso, né? É que tem uma dialética permanente entre discurso e ação comunicativa. O mundo da vida, ele continua vigindo, nós estamos inseridos, né, nessa cultura, sociedade, personalidade, né, e articulada pela linguagem, que é o conceito do mundo da vida. Quando algo é questionável ou problematizável, nós entramos no modo discurso, questionamento. E a pandemia, reforçando até o que a Elisângela colocou, nos trouxe muitos questionamentos, é um vírus novo e que nos faz rever muitas coisas. E a questão da validade realmente se complexifica hoje com com esse exagero, né, de informação e fake news passadas, né? Mas, apelando também para os universais pragmáticos, né? Inteligibilidade, chances iguais na fala, levantamento e questionamento de pretensões de validade que podem ser aceitas ou não, né? Isso tudo compõe o conceito, né, o pano de fundo de democracia, esfera pública de Habermas, né? E quero marcar como muito importante, porque o Marquise, por exemplo, na sua dialética negativa, outros tempos, né, já era criticada a sociedade de consumo, o poder da propaganda, né, o tempo do nazismo, também foi muito usado isso, mas diferente de Gadamer e outros autores, né, que colocam que somos sempre levados só pela tradição, ou pelas, né, ou Marcuse que diz que somos levados pela sociedade de consumo, Habermas coloca a possibilidade dos sujeitos se colocarem, eles recebem informação e têm sempre o potencial, a capacidade de responderem com um sim, com um não, né, e se colocarem. Aqui eu entro nos exemplos muito rapidamente, eu não sei, eu estou na minha tela inteira aqui, não sei quanto tempo eu tenho, mas o Boris Johnson, eu resumi muito aqui, tem um grupo chamado Discursos, uma pesquisa sobre, né, discursos, que é publicado pelo Diplomatique, pelo Le Monde, está sendo divulgado aí, que faz uma análise, a gente usou muito como material bibliográfico também. Então, dá para resumir, né, o discurso deste ator importante que interfere, né, nas decisões, né, globais, fora o OMS e tal, né, a gente escolheu aqui atores que interferem, que podem ajudar ou atrapalhar, né, ele oscila entre o negacionismo e a ciência, né? Primeiro, ele foi totalmente contra, e eu trouxe aqui um pouco da biografia dele, né? Ele é jornalista, trabalhou em jornais, inclusive no The Times, e foi demitido por inventar a citação de um entrevistado. Aqui mostra um pouco, assim, o contexto e a questão da pretensão de validade sobre sinceridade. Ele, nos discursos públicos, né, que a gente tem acesso, ele foi do negacionismo, inicialmente na pandemia, né, para um reconhecimento do sistema nacional inglês, né, e a necessidade de investir em algumas estratégias ancoradas na ciência. Então, resumindo muito, esse é o discurso dele, né, e que pode ser analisado, criticado com aquelas premissas habermasianas, né. O discurso do Miguel Juan Sebastián Pinheira, né, do Chile, presidente do Chile, aqui tem todo um contexto, né, ele já estava numa fragilidade de governo, e ele começa com otimismo aqui exagerado no início da pandemia, que não durou muito, né, e embora fale da escolha entre a proteção à vida e à saúde dos chilenos, seu foco principal, dá para perceber fazendo análise de discurso, é a preservação da economia. Então, as contradições do neoliberalismo ficam muito fortes, aparecem nesse momento, né? E o descontentamento da população, bom, está todo mundo acompanhando pelos noticiários, né? E houve o triunfo, então, a favor, né, de uma nova Constituição no país, o que é bom, embora
gerou, claro, muita manifestação, muita violência até, né? Mas é um ganho para a democracia. E a Jacinda Ardern, né? A Jacinda Ardern, primeira-ministra de Nova Zelândia, ela tem, eu resumi muito aqui, tem muita coisa escrita sobre ela. Ela tem tido falas consistentes, claras, eu estou usando aqui os termos habermasianos, né, inteligíveis, consistentes no sentido daqueles critérios que eu apontei, os critérios de verdade, porque ela se apoia em cientistas, ela tem um grupo de pessoas no governo que está ajudando, né, a formatar essas estratégias, né, e o discurso dela é muito interessante. Ela coloca que vale mais a economia, ou salvando vidas, salvamos a economia, que é um discurso bem diferenciado de outros atores, né? E do ponto de vista da veracidade, da sinceridade, né? Ela dá exemplos com seu próprio comportamento, né? Ela baixou seu próprio salário e ela tem também uma grande capacidade de comunicação, fala da casa dela, usa o Facebook, conclama a população, né? A ajudar, a rastrear casos, a se cuidar, enfim. Então, do ponto de vista do critério de verdade, ela está ancorada no discurso científico, que, embora falível desde Popper, né, ao contrário do funcionalismo, do positivismo, né, é a ferramenta que hoje temos mais eficaz para captar a realidade objetiva. O vírus existe, é altamente contagioso e letal, estamos aí vendo os milhares de mortes, né, especialmente para grupos vulneráveis. Então, é um discurso muito interessante, eu estou acabando. Vou falar aqui dos desafios, que são muitos, né? Mas que eu acho que o Habermas, com esses pressupostos dele, com essa teoria dele, ele traz uma luz no fim do túnel. As fake news podem ser questionadas, né, pelo critério de veracidade ou intenção de enganar, pelo critério de verdade e falsidade, e quanto ao conteúdo propositivo ou objetivo, e quando violam regras de correção, legitimidade, especialmente quando põem vidas em risco. Então, essa questão, muitas coisas são novas hoje, não estávamos acostumados, né, a não poder abraçar, a não sair, a usar máscara, né? E existe, então, a necessidade de um convencimento para mudar esse comportamento, né? E aqui nós temos, então, que nos ancorar, né, nesse mundo objetivo também. Habermas nunca ele sempre estimou, né, a importância da ciência, embora faça críticas, né, ciência como ideologia e a certos exageros, mas ele valoriza, ele não abre mão do mundo objetivo, né, embora ele amplie o conceito de razão e abarque outras dimensões, como o mundo social normativo e o próprio mundo subjetivo, né, e proponha critérios para isso, então ele traz além de toda uma discussão filosófica, uma metodologia também de análise muito rica, que eu acho que se aplica para o que a gente está vivendo hoje. Elizabeth, desculpa, Elizabeth, você precisa concluir, tá? Esse é o último slide. É isso. Então, é uma situação de incerteza e que a gente tem que agir criativamente usando a própria tecnologia. Obrigada. Valeu, Elizabeth. Muito obrigada. Passei muito, gente. Desculpe. Não, um pouquinho, mas vamos nessa. Tá. Agora obrigada. É o Gerson Moreira Ramos, que vai falar sobre o anacronismo como resposta alienada, informacionalismo como fator de enredamento social digital. Isso aí, bom dia a todos. Eu sou o Gerson, sou mestrando da Universidade Federal do Espírito Santo, no programa de pós-graduação em Ciência da Informação, e a minha comunicação aqui vai ser baseada nesse artigo, que é o anacronismo como resposta alienada, informacionalismo como fator do enredamento social digital. Bom, a gente busca articular, nessa proposta, os conceitos de anacronismo e informacionalismo ao recente movimento contemporâneo antirracista, que emergiu nas redes sociais digitais, na intenção de compreender como a dinâmica comunicativa efêmera das redes sociais
produz o componente anacrônico nas análises e ações realizadas à luz da acelerada oferta informacional, e relacionar essa implicação, a implicação desses conceitos, ao tipo de resposta que emergiu no seio das referidas manifestações, qual seja, a depredação de monumentos públicos de figuras com passado escravocrata. Por meio de pesquisa bibliográfica, a gente destacou uma patologia, o que nós estamos chamando de patologia aqui nesse artigo, inerente a esse modo instantâneo de interatividade comunicativa, que é o anacronismo, presente nas relações de grande engajamento das redes. Entendemos que nessas redes há maquinações dos sistemas de telecomunicações com capacidade de pautar o que será discutido na esfera pública. Chamando aqui de esfera pública, mas ao longo da discussão eu vou tentar esclarecer um pouco esse conceito, porque não entendo que nas redes sociais há uma esfera pública, há uma esfera privada trabalhada por um público. Nesse sentido, não nos compreendemos em rede, mas antes enredados num processo de falseamento e alienação. Então, nós trabalhamos com a palavra-chave aqui, anacronismo, informacionalismo e alienação. Vamos buscar esse conceito de informacionalismo trazendo a perspectiva de Castells, né? E aí eu começo com uma citação, abro a citação de Castells, 1999, ao encerrar o poder nos espaços de fluxos, permitir que o capital escape o tempo e dissolver a história na cultura do efêmero, a sociedade em redes incorpora as relações sociais e introduz a cultura da virtualidade real. Então, fecho a citação, nós somos tomados por uma avalanche tecnológica que acelerou as práticas comunicacionais e informacionais, por vezes absorvidas acriticamente como um avanço natural da caminhada humana na linha da história. A esfera virtual opera para que nos comuniquemos por um conjunto de signos que promovem um processo de fetichização da vida, apresentando-a como uma atração a ser compartilhada, numa busca hedonista e falseada, e potencializada pela contínua disseminação de dados a uma velocidade de circulação que acelera a nossa percepção do tempo e nos encerra numa espécie de presente contínuo, estimulada pela criação de pautas de engajamento pelas mídias, compreendendo mídias como as diversas instituições que se valem das tecnologias específicas para realizar a comunicação humana. Ou seja, trazendo para a referencialidade teórica habermasiana, que é a referencialidade que nos é comum, não há um espaço nas redes sociais e na mídia comercial tradicional para que possa se parecer com a esfera pública proposta por Habermas. O que nós temos é um espaço que opera numa lógica privada usada por um público, sem intenção de orientar os seus argumentos e as suas pretensões de validade pela ação comunicativa. Ou seja, nas redes sociais não há, ao lançar argumentos e pretensões de validade, a intenção de que se crie uma ação comunicativa. A intenção apenas de reverberar posicionamentos já consolidados. A revolução digital, que culminou no informacionalismo, na perspectiva de Castells, carrega as patologias citadas acima, dada sua origem imbuída em dinamizar o modo de produção capitalista, principalmente após a crise do petróleo da década de 70 do século XX, que evidenciou a necessidade do capitalismo aprofundar sua busca de lucro nas relações capital-trabalho, aumentar a produtividade do trabalho e do capital e globalizar a produção na intenção de aferir maiores lucros, garantir o apoio do Estado para os ganhos de produtividade e competitividade das economias nacionais em detrimento da proteção social. Percebe-se que, ao menor sinal de arrefecimento das margens de lucro do capital, a resposta dada pelo capitalismo foi o impulsionamento de uma agenda neoliberal global para garantir que a velocidade do fluxo informativo não tivesse amarras estatais, que pudessem prejudicar a livre circulação do capital especulativo pela economia global. Essa reestruturação do capitalismo, possível pela revolução tecnológica, produziu o desmantelamento das políticas de bem-estar social, a partir da década de 80 do século XX. Então, o que nós percebemos aqui? Que a sociedade da informação e esse informacionalismo que nós estamos tratando aqui no artigo, eles não estão comprometidos com uma emancipação do sujeito na sociedade capitalista. Eles estão comprometidos em tratar as crises do capitalismo para que ele consiga continuar aferindo maior grau de lucro e expropriação do trabalho por parte da classe trabalhadora. Essa guinada neoliberal que o mundo observou a partir da década de 80 do século XX abriu campo para o impulsionamento do informacionalismo.
Assim, as grandes corporações de telecomunicações conseguem manipular os interesses informativos das massas por meio do entretenimento alienante ou falseando pautas de engajamento, criando as condições para a massificação da narrativa neoliberal de produtividade, eficiência, reformas, desburocratização e mérito individual. O fundamento do informacionalismo é a pasteurização das consciências. Essa dinâmica algorítmica que rege as redes digitais interessa que sejam pasteurizadas as consciências para que se possa operar pela lógica, do capital, na criação de demandas informacionais aos homogeneizados grupos sociais, baseando-se em fundamentos mecânicos, posto que o poder dos fluxos é mais importante que os fluxos do poder. Então, trazendo uma citação de Schneider, 2015, se os grandes conglomerados da mídia já eram fundamentais para a formação do gosto e para a reprodução e consolidação da ideologia dominante, antes da chamada Revolução Digital, hoje esse papel é ainda mais significativo. Com a constituição das tecnologias da informação e da comunicação, num gigantesco complexo técnico-empresarial, sua centralidade econômica e ideológica supera de seus elementos constitutivos, quando tomados isoladamente. Importa apreendê-lo como mediador fundamental da luta ideológica e também no aspecto econômico, como sistema produtor de mercadoria e de consumidores. O exposto explica o fato de mobilizações nas redes sociais digitais em 2020 a respeito do assassinato de pessoas negras terem atingido seu pico no Brasil em meio à massiva cobertura pelos meios de comunicação brasileiros do assassinato de um homem negro estadunidense, num país em que 75% das mortes provocadas pelo Estado, por meio de suas polícias, são de pessoas negras, causa assombro perceber que o engajamento digital para a temática racial não ganha a mesma proporção e comoção quando as violações aos direitos humanos ocorrem com os negros brasileiros. Os fatos demonstram que para produzir engajamento em massa nas redes sociais no Brasil, não é suficiente constatar o óbvio, que vidas negras importam, e que a cor da pele preta é um fator de risco à vida no Brasil. Tais obviedades precisam ser chanceladas pelos grupos das telecomunicações e seus influenciadores. Assim, as discussões sobre a desigualdade racial nas redes sociais digitais e nas mídias tradicionais não se aprofundam na realidade racista brasileira, no intuito de compreendê-la e superá-la. Apenas as usam para garantir a audiência enquanto convém. Contudo, não se furtam de simular uma arena democrática de debate. Afirmamos simular, dado seu desdobramento pouco contributivo para a efetivação de uma agenda de superação desse mal social. Parece-nos que tais manifestações capturam a dinâmica de produção de informação sob demanda, que se inaugura com o uso de redes sociais digitais, e que atende bem aos anseios de uma sociedade neoliberal transpassada pelo individualismo. As discussões nas redes sociais digitais produzem a falsa sensação no usuário de estar atuando de uma maneira engajada e interventiva em relação aos problemas sociais que nos afetam. Todavia, dados do IPEA de 2019 demonstram que, a despeito do crescimento do ativismo cibernético negro, impulsionado pela democratização do acesso às ferramentas de telecomunicações, não conseguiram esses ativistas acessar as estruturas de dominação com potencial para produzir efeitos transformadores nas lutas raciais. Importa-nos, com essa reflexão, alertar para o fato de que esses movimentos, que nascem do genuíno e legítimo desejo de empoderamento negro, poderem contribuir, quando cooptados por esses engendramentos e maquinações do capital, via as tecnologias da informação e da comunicação, para uma representação negra instada em valores da sociedade capitalista de consumo. Portanto, faz-se necessário reafirmar a perspectiva freiriana da necessidade de transformação das condições objetivas da situação concreta que gera a opressão. Isso é Freire, 2010. Sem prescindir de compreender as lutas, sem prescindir de compreender as idiosincrasias e as subjetividades dos sujeitos que vivem tais lutas. O que significa compreender que a luta contra a opressão do capitalismo é a luta primeira para a superação de todas as demais dominações, sendo necessário, portanto, estarmos atentos aos limites das redes sociais digitais e das tecnologias da informação e telecomunicações, desenvolvidas em resposta às necessidades do capital, como vimos acima, e que enredam engajamentos bem intencionados na lógica capitalista,
fazendo oprimidos hospedarem em si o opressor, como se nos ensina Freire, numa citação aqui que eu fiz em 2010. Tudo bem até agora? Eu não sei se estou me fazendo entender, mas eu vou seguir aqui, porque lendo as mensagens eu não vi nenhum input de que tem algum problema técnico. Seguirei. E aí, numa outra seção do artigo, eu trabalho a capitulação sutil, a resposta anacrônica como ecos da dominação. E aí eu trago como exemplo a onda de protestos em decorrência da morte de um cidadão negro estadunidense, né, que o chamamento público via redes sociais para a derrubada de monumentos erguidos em homenagem ou memória de personagens que tiveram sua biografia ligada a episódios escravocratas no passado. Eu chamo isso, nós compreendemos esse componente, que é essa resposta da derrubada de monumentos erigidos a figuras com passado escravocrata, como um componente anacrônico de resposta pela comunidade contemporânea, devido a este ser um tempo marcado pelo informacionalismo e pela efemeridade de suas pautas. Como nós já tratamos acima, a aceleração produzida pela dinâmica informacional, que emite a todo tempo conteúdo, impondo uma relação de consumo de informação, contribui efetivamente para ações perpassadas pelo anacronismo. Então, cabe aqui a gente definir o que nós entendemos como anacronismo. E aí a gente cita Rancière, 2011, para esclarecer que o anacronismo não é a confusão de datas, mas é a confusão das épocas. Fecho aspas aqui. As épocas marcam regimes de verdade específico, buscando compreendê-las em si e, a partir desse entendimento, buscar os veios pelos quais o passado ainda pulsa no tempo presente. Abro aspas para uma outra citação de Rancière. Então, quer dizer, antes de tudo, distinguir o que pertence ao tempo da lei de natureza, da lei de escrita ou da lei evangélica. Uma época é, portanto, um determinado recorte do tempo numa economia de revelação da maneira como o eterno desdobra e dá a conhecer a verdade do tempo. Fecho aspas. Nesse contexto, é que se inserem as respostas anacrônicas para problemas perenizados em nossa sociedade, como o racismo. Incorrer em resposta anacrônica é uma patologia da sociedade contemporânea hiperconectada, pois a aceleração social inviabiliza a elaboração argumentativa praticamente na totalidade das esferas sociais, sobretudo na política. Isso ocorre porque a interação propiciada pelas redes sociais digitais e o seu encadeamento informacional serve, antes de tudo, para reafirmar os pressupostos de verdade de cada indivíduo, sendo, portanto, esse um agrupamento ocasionado pelo uso ou compartilhamento de uma hashtag, um mero validador de suas crenças, ideologias e posicionamentos políticos e sociais, operando para o agudamento do processo de homogeneização típico do capitalismo. Para que a sociedade atual alcance as condições para classificar o racismo, alcançasse as condições para classificar o racismo e a escravidão como práticas criminosas, foi necessário que, nos períodos que nos antecederam, vivessem de forma naturalizada e autorizada o racismo e a escravidão. Não há como mudar o passado ou apagá-lo, sem incorrer no pecado do anacronismo, de imputar um valor que não pertence a determinada época. Mas importa compreendê-lo para entender que o passado, como nos ensina Belchior, é uma roupa que não nos serve mais. Trata-se, portanto, de uma ida ao passado não em operação de busca e apreensão dos homens e mulheres escravocratas para atribuí-los culpas, tal como promotores de justiça, mas uma incursão em que busca compreender esse passado, perceber todo esse caminho antirracista que foi traçado pelos nossos antepassados e poder trazê-lo à sociedade atual e verificar aonde ele permanece até os dias de hoje. Eu não sei quanto tempo. Na verdade, faltam 20 segundos para encerrar. 20 segundos? Isso. Bom, teria aqui ainda as considerações finais. Eu vou tentar falar aqui de forma bem passando, que aqui a nossa intenção foi essa, foi perceber que nós vivemos hoje numa
numa sociedade marcada pelo informacionalismo, ou seja, a gente não aprofunda pelas redes sociais, muitas vezes a gente não aprofunda debates que deveriam ser aprofundados para camadas além do informacionalismo, e com isso a gente fica com respostas rasas. E aí, grupos sociais ou engajamentos, como os engajamentos raciais, engajamentos da causa LGBTQI+, engajamentos da causa feminista, podem ser cooptados por essa lógica informacional efêmera e que faz tábula rasa das discussões, e a gente perde a possibilidade de promover a efetiva emancipação das consciências, porque estamos sendo capitulados por essa lógica acelerada e informacionalista. Bom, era isso. Agradeço a todos pela paciência. Para mim é uma honra e uma responsabilidade estar apresentando um trabalho aqui no Colóquio Habermas, Colóquio de Filosofia da Informação. Obrigado a todos. Seu microfone está fechado, Eugênio. Eugênia, seu microfone está fechado. Eugênia? Seu microfone está desligado. Bom, nós vamos para a última comunicação, que é a razão trincada, verdade rasgada, diásporas da esfera pública em tempos de redes digitais e fake news, pelo professor José Washington Medeiros e Juliana Marques, da Universidade da Paraíba. Ricardo, tem como colocar o Washington também, que ele vai apresentar junto comigo? Já em tela, só está com a câmera desligada, mas com vocês agora. Ótimo. Bom dia. Deixa eu botar aqui em tela cheia. Bom dia, gente. É um prazer apresentar esse trabalho. Vou botar meu cronômetro aqui para não me perder no tempo. É um prazer apresentar esse trabalho nesse colóquio. Me chamo Juliana Marques, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba, e hoje estou com meu parceiro de pesquisa, meu co-orientador, o professor José Washington de Moraes Medeiros. Eu vou começar a apresentar a primeira parte e o professor José Washington vai apresentar a segunda parte. O nosso trabalho é intitulado Razão Trincada, Verdade Rasgada, Diásporas da Esfera Pública em Tempos de Redes Digitais Fake News. Eu fiquei feliz porque eu vi que as apresentações que nos antecederam já trataram, já fizeram uma exploração aí no campo da esfera pública, da desinformação, são temáticas que a gente vai abordar. Então, para começar, tensões provocadas por esses líderes são mostras, são tidas, né, como mostras de independência, e as fake news surgem como uma marca da propaganda que poderia informação e a fake news, elas são tidas como clivagens contemporâneas dos imperativos sistêmicos. E... Juliana? Oi? Estava travada a sua internet, então o final do último slide não foi apresentado. Foi? Então, tá. Eu cheguei a falar dos engenheiros do caos? Não. Ai, problemas desses tempos que a gente está vivendo, né? Tendo que apresentar em casa. Então, as fake news, elas são uma marca da propaganda de alguns líderes, que inclusive a Elizabeth falou na apresentação dela, Donald Trump, Boris Johnson, Jair Bolsonaro,
que são conceituados por Empoli, eu estou até com o livro dele aqui, como engenheiros do caos. E aí a gente traz esse ciclo que é do que seria essa engenharia do caos, no qual a desinformação, as fake news, as fake news como elemento da desinformação, elas atuam como clivagens contemporâneas de imperativos sistêmicos. Essas questões, essas notícias falsas, elas atuam no sentido de degradar, na degradação dos conteúdos informacionais, por meio de redes digitais da esfera pública virtualizada, e propagam, se aliciam e arrefecem a mediação do entendimento intersubjetivo, e aí é um ciclo vicioso, né, que a gente, infelizmente, está vivenciando numa escala global. E aí eu trouxe uns dados do Núcleo de Etnografia Urbana da FESP, do Laboratório de Microsociologia e Estudos de Rede da UFRJ, sobre os boots a favor do presidente no Bolsonaro Day. Só para exemplificar o que a gente traz na nossa discussão, que essa questão dos dispositivos tecnológicos robóticos subsidiados pela racionalidade instrumental, que desbotam a legitimidade intrínseca do agir comunicativo nas esferas do mundo vivido. Então, se vocês observarem na capa do nosso trabalho, está aí o Trump desbotado, não é à toa. E aí a gente vê esse muro que separa a esfera pública, e quando o Gerson falou, né, que não vivemos na esfera pública nas redes sociais, eu entendi bem o que ele quis dizer, porque é basicamente isso, o que nos separa da esfera pública é essa dificuldade de estabelecer um entendimento mútuo, intersubjetivo, os processos de aprendizagem cognitiva emancipatória do sujeito social, a competência crítica em construir um lugar de fala, tudo isso vem sendo minado e desbotado nessas redes sociais, sobretudo com o amparo aí das fake news. Correr aqui por conta do tempo. E aí, quais seriam essas características das fake news? Como o que a Ana Brizola, chama de filhotes da desinformação, né? Quais seriam as características dessas fake news? Além da identificação com esse populismo, que é bem ameaçador, ela é desterritorializada, quer dizer, você não sabe de onde vem, o remetente é desconhecido, diferente de uma notícia que você sabe, pelo menos, o jornal de onde que publicou, o jornalista que é responsável por essa notícia. As fake news, elas se travestem do formato jornalístico, mas, na verdade, não são news, conforme o próprio Eugênio Butti diz, né? E aí ela é aderente às imagens míticas do mundo, às pressurizações irracionais dos achismos sobre a realidade, o próprio negacionismo científico, relativização de fatos históricos, o flerte com o instinto e essa aparente necessidade de disseminação de preconceito. Então, elas atuam no sentido de perpetuar macroideologias correspondentes a essa reprodução do ordenamento do poder vigente, né? As questões hegemônicas dominam. E aí as fake news e as categorias que se assemelham a esta, como a fake science, que a Elizabeth até trouxe essa abordagem das notícias falsas relacionadas à ciência, e a deepfake, que é a questão da inteligência artificial nesse processo, elas perpetuam o poder do verbo como engenharia do caos, a partir do qual mecanismos não humanos, teorias da conspiração, os superalgoritmos, os softwares, aplicativos, enfim, todos interconectam e hiperdimensionam narrativas de uma suposta realidade como estratégia de um regime de informação invadido e dominado no interior das redes sociais digitais da esfera pública. Agora eu passo a bola para o meu amigo Washington. Bem, bom dia a todas as pessoas. Diante do preâmbulo que Juliana traz como matiz de entendimento do fenômeno, nós poderíamos dizer que as fake news, elas coordenam uma face atualizada da colonização pela qual o mundo vivido é vítima. E elas acabam não mascarando, mas elas acabam extravasando esse processo
que muitas vezes, né, no contexto de uma cultura analógica, não ficava tão visível assim. Então, nós podemos entender que esse contexto ele é desfavorável aos processos comunicativos autônomos, às formas de participação dialógica interativas, e é o que Habermas tanto dimensiona como um potencial necessário, não é, para a ação comunicativa, que é o entendimento, né? O entendimento e a ação. O entendimento intersubjetivo, né? O entendimento mútuo. Então, essas perspectivas, elas desfavorecem o momento atual na perspectiva de sua compreensão e na perspectiva de sua ação. O que significa dizer, né, conforme já foi colocado aqui por outras apresentações, que arrefecem as possibilidades da própria emancipação humana, né, do próprio sujeito se tornar agente do processo de constituição de sua própria realidade, na perspectiva da compreensão e na perspectiva das transformações. E isso traz também acaba trazendo, né, um revés muito grande para os próprios processos educativos, porque a própria escola, né, e a própria formação está buscando formas, né, de entender como é que tudo isso está se dando e quais são as saídas possíveis que nós poderíamos protagonizar, né, para buscarmos formas de fomentar, né, uma perspectiva de compreensão e de mudança. Pode passar, Juliana. Acho que a Juliana travou de novo, né? Então, para nós não perdermos tempo, o trabalho ele tem esse intuito, né, de trazer a reflexão sobre as fake news no cenário da esfera pública, dimensionando essa perspectiva de como essa... Juliana estava travada. E aí essa figura nos mostra claramente o que nós gostaríamos de enfatizar na dinâmica polarizada, né, entre o mundo sistêmico e o mundo vivido, que a ideologia, né, da desinformação e da fake news reiteram. Essa dinâmica, ela, conforme já foi colocado, ela acaba singularizando e, ao mesmo tempo, reforçando as perspectivas de colonização, o que desunera a comunicação e a interação como perspectiva potencial. E isso acaba, por sua vez, desproporcionando a potencialidade do próprio mundo vivido. Então, essa imagem, ela nos traz como o mundo sistêmico se vale da desinformação, principalmente tendo como intento, né, a supervalorização dos subsistemas econômicos e políticos, que invadem a esfera pública de elementos de sentido que não são favoráveis à compreensão e à ação autônoma, e que, ao mesmo tempo, entravam, né, as perspectivas fundamentais do próprio mundo vivido. E aí, tudo isso vai nos trazer repercussões que são sentidas e que, ao mesmo tempo, são contrárias às dimensões do que o próprio Habermas coloca como perspectiva utópica da ação comunicativa. Né? Nos processos de comunicação de sentido, né? Nos processos que são favoráveis ao... Acho que Juliana caiu, né? Que são favoráveis ao entendimento mútuo, as fake news, elas... e as próprias categorias que estão relacionadas, conforme Juliana colocou, elas reafirmam cada vez mais essa engenharia do caos, que se torna tão soberano para esses momentos que nós estamos vivendo, e
mecanismos, como ela também colocou, não humanos, né, reforçam cada vez mais essas perspectivas, principalmente com a dimensão do poder da inteligência artificial. Então, nesse sentido, nós encontramos em Habermas as centelhas para a compreensão sobre os processos comunicativos autônomos e, portanto, para as formas de participação dialógicas e interativas no construto da ação. Essa horizontalidade na lógica argumentativa e comunicacional pressupõe o entendimento como processo crucial, porque através dele a compreensão das manifestações simbólicas é cocriada e apreendida por atores sociais linguisticamente competentes para demandar seus próprios processos de ação e entendimento sobre a realidade e as perspectivas de intervenção possível. Então, posto isso, os significados inerentes a esse processo só podem ser vislumbrados e relevantemente interpretados se forem observados pelas interfaces internas do agir comunicativo, copartícipe ao processo de entendimento mútuo, seja na interação homem-homem, ou seja, na interação homem-máquina, que dimensiona essa perspectiva tão marcante da cultura digital planetária. No entanto, dizimado nas bases dos atos de fala e das pretensões de validez, a socialização do entendimento intersubjetivo sobre as coisas do mundo reifica-se diante do fenômeno fake news, um óbice à inteligência coletiva, uma rearticulação inerente às novas formas de neocolonização humana a partir da Matrix. E o que é que nós estamos chamando de Matrix? O próprio mundo dos sistemas, que age através de seus próprios imperativos para reificar as subjetividades no espaço público em rede. O ostensivo diagnóstico deste tempo, diante de todo esse contexto atual, ratifica como o arsenal político da cultura digital planetária engendra mecanismos de autoprogramação ciborguiana, androidiana e robótica sobre as ações mediadas por símbolos e sobre as ações reguladas por normas nas esferas culturais do mundo social e do mundo subjetivo, cujos efeitos reacionários obstaculizam a interação linguística livre e autônoma e obliteram o conteúdo legítimo da verdade sobre as coisas do mundo. Entendemos que a racionalização de ecossistemas comunicativos informacionais requer um desacoplamento dos implacáveis violações com que o mundo vivido tem se contaminado pelos germes das fake news, no cenário da esfera pública em rede. A rearticulação, então, da própria ação comunicativa habermasiana como aporte teórico-axiológico e prático epistêmico transformador pode transmutar verdades liquidificadas, que nós estamos chamando de rasgadas e vazias de sentido, para o bem comum, em campos semânticos racionais, inteligíveis, justos e válidos na contextura universal das redes digitais. Então, o trabalho, ele traz uma perspectiva que enseja, que se apresenta nesse momento, como um ponto de reflexão inicial para aquilo que Juliana poderá promover na tese de doutoramento dela. Esse seria o motor, de toda a articulação que nós trouxemos aqui como ponto de partida para essa reflexão e, ao mesmo tempo, como perspectiva de debate para nós entendermos as fake news nesse cenário tão desafiador que nós estamos vivendo na atual contextura planetária. Então é isso e muito obrigado. Obrigado, professor Juliana. Com isso, encerramos a parte da manhã das comunicações. Foi uma manhã com bastante coisa, muito interessante. E aí, então, nós vamos direto para a conferência. Obrigada a todos. Obrigada.